pedagógica. Agora eu vou fazer os vídeos do jeito que eu queria fazer desde o princípio, que era em formato no formato paisagem, que é o formato do vídeo normal, né? E depois eu posso usar esse vídeo em outros lugares. Olá, Nildo, tudo bem? Então vamos lá, eu já comecei meio tarde hoje, e então eu quero entrar logo nesse assunto. Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou falar de 3 motivos para a pessoa se tornar autodidata. Primeiro, o que é um autodidata, né? Vou falar o que é um autodidata, para quem não conhece esse termo, e vou falar de 3 motivos para você se tornar um autodidata. E no final eu vou dar uma sacada de memorização. Como é que eu memorizo isso instantaneamente, né? Eu estava aqui pensando, o que eu vou falar hoje no Periscope? Eu vou falar disso aqui. Então vou falar 3 motivos, esse. Como é que eu memorizo isso para falar para vocês? Né? A ideia é que vocês consigam enxergar isso como uma possibilidade para você memorizar em outras circunstâncias dos seus estudos aí, tá certo? Então vou dar essa sacada de memorização, mas só vai ver quem ficar até o final, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou falar são os 3 motivos pelos quais você deveria pensar em construir uma característica de tornar-se autodidata. Então quem é autodidata? Autodidata é aquela pessoa que consegue aprender as coisas por si mesma. E na verdade, se você for filosofar um pouquinho, eu acho que todo mundo é meio autodidata, porque a aprendizagem ela acontece dentro da gente, é na nossa cabeça. Então por mais que tenha um professor lá explicando, por mais que tenha um curso, a gente tem que fazer a aprendizagem acontecer na nossa cabeça. Não é ninguém que faz a aprendizagem pra gente. A aprendizagem é um processo interno mesmo. Então, eu acredito que no fundo, todo mundo tem que ser autodidata, acaba sendo um pouco autodidata. Acontece que algumas pessoas têm uma barreira psicológica de aprender fora daquele sistema de ter um professor explicando. A pessoa precisa do professor, senão ela acha que não está aprendendo. Isso é uma barreira muito construída pela escola, né? Porque a escola ensina, mostra pra gente o tempo todo que você primeiro precisa que o professor explique, depois você vai aprender. Então cria uma situação de dependência muito grande e que é muito ruim para a vida da gente por vários fatores. E hoje eu vou dar 3 motivos pelos quais você deveria considerar se tornar mais independente para aprender as coisas. Você não depender de ter que estar num curso, de ter que ter um professor à sua disposição. E eu acho que esses são 3 motivos bem interessantes. E não se esqueça que no final do Aprendiscope eu vou dizer como que eu memorizo isso. Eu estou falando aqui para você os 3 motivos, eu sei eles de cabeça, eu pensei agora, tá? 15 minutos atrás eu comecei a pensar o que eu vou falar hoje, anotei essas 3 coisas e como que eu vou memorizar isso para não ter que ficar consultando nada. Eu vou dar a dica para vocês de como que eu memorizei. Bem-vinda, Luciana de Anápolis. Luciana está dizendo que eu sou show, obrigada. E quem achar que tem algum amigo aí interessado em autodidatismo, em aprendizagem ou em memorização rápida, passa o dedão aí, ou assim se for iPhone, ou de baixo para cima se for Android, para compartilhar com seus amigos, ou no Twitter ou no próprio Periscope, tá bom? Esse compartilhamento é super importante e assim, à medida que a gente for aumentando o número de seguidores aqui, é que a gente vai avaliar o quanto vai tá dando retorno esse negócio de fazer o Periscope todo dia, né? Porque a gente quer abranger o maior número de pessoas, então a gente é o número de seguidores que vai dar esse guia pra gente depois de algumas semanas de teste. Então ajude aí a divulgar, passa o dedão lá, compartilhe a transmissão para a gente aumentar o número de seguidores. E ontem a gente passou de 200 seguidores, achei muito legal, porque a gente está fazendo o quê? Essa é a 3ª semana que eu estou fazendo o Periscope direto. Então vamos voltar lá. 3 motivos pelos quais você deveria ser autodidata. O primeiro motivo está muito relacionado com o assunto do Periscope de ontem. E ontem eu estava falando sobre motivação. E que é um tema assim super requisitado, né? Onde é que eu acho essa tal motivação que eu para parar de procrastinar, para realmente botar as coisas para funcionar? E eu comentei que um dos fatores que faz a motivação subir
é a autonomia, é você ter a sensação, ter o sentimento de que você consegue ter algum grau de controle sobre o que você está estudando. E o autodidata, ele é o cara que mais tem controle sobre o que ele está estudando. Ele vai se acostumando a tomar decisões sobre o que ele vai estudar, quando que ele vai estudar, que materiais ele vai usar. Então, essa autonomia, ela aumenta a motivação. De uma forma indireta, você vai aumentar a sua motivação, tá? Então esse é o primeiro motivo. Eu acho que uma pessoa que estuda por si mesma, ela vai se motivar. As pessoas acham que ela estuda por si mesma porque ela é motivada. Quando vê uma pessoa assim que estuda sem precisar de alguém estar lá dizendo que tem que estudar, ou de alguma prova que vai acontecer e tal, que é uma pessoa que estuda porque estuda mesmo, as pessoas acham que é porque ela já tem uma motivação natural e por isso ela estuda. E na verdade tem um mecanismo que é o oposto disso. Como ela atua autonomamente para tomar as decisões de estudo dela, essa atuação, essa sensação de autonomia aumenta a motivação dela para estudar. Então preste atenção nisso, tenta montar um planozinho de estudo, por menor que seja, e seguir esse plano, uma coisa que você decidiu que é bom para você, e você vai ver que a tua motivação para aquilo é maior do que quando alguém impõe para você que você tem que estudar naqueles horários, com aquele livro, aqueles tópicos que a pessoa X acha importante, tá? Tem que fazer o exercício A, B ou C naquela data, tá? Então isso vai te tirando a autonomia e vai te tirando a vontade de fazer as coisas, porque ninguém gosta de ter as coisas empurradas goela abaixo. Então, o primeiro motivo pelo qual você deveria pensar em se tornar mais independente, mais autodidata é esse, que você vai ganhar autonomia e ganhando autonomia você se motiva mais para estudar. O segundo motivo que eu queria falar, além da autonomia, é você ganhar uma vantagem competitiva. Tá? E algumas pessoas, quando a gente está num meio assim, de educação, se arrepiam quando a gente fala em competição, porque o capitalismo, porque eu não sei o quê. E assim, a gente tem que ser um pouco realista. É claro que é muito legal que as pessoas também sejam se ajudem, sejam cooperativas mais do que competitivas, mas a gente vive um mundo competitivo. Por exemplo, se você vai fazer um concurso, você está competindo com algumas pessoas por um número restrito de vagas, né? Se você quer estudar numa escola de elite, você sabe que você vai ter que competir e que vai ter que se colocar entre os melhores. Se você quer crescer numa empresa, você sabe que não tem cargo de chefia para todo mundo. Então você, de uma certa maneira, você tem que se colocar como uma pessoa que tem alguma característica que é vantajosa para a empresa, que para a tua empresa tem que ser vantajoso promover você e não o outro colega. E uma das maneiras de você fazer isso, principalmente nesse mundo em que quase todo mundo trabalha com conhecimento, é você tá sempre na frente, tá sempre estudando e tá sempre sabendo das novidades, das coisas que estão acontecendo, tá sempre bem informado. Agora, se você precisa esperar que alguém estude esse assunto, monte um curso e ensine para você, nesse meio tempo outras pessoas já ficaram sabendo por outros meios, já aprenderam aquela habilidade por outros meios, e aí você ficou para trás, tá? Então isso é uma realidade. Por exemplo, pessoas que sabem inglês, elas têm uma vantagem maior ainda. Se você é autodidata e sabe inglês, você tem uma vantagem brutal sobre a maioria das pessoas. Por quê? Porque lá fora as coisas acontecem em inglês, não é lá fora, né? Não é dizer que os Estados Unidos é muito bom ou não sei o que é muito bom. Mas o inglês é o latim moderno, é a língua comum da ciência, é a língua comum das relações internacionais. Então, você sabendo a internet em inglês, a última vez que eu vi uma estimativa, ela é 30 vezes maior do que a internet em português, para você ter uma ideia. Então você tem acesso a um conjunto de informações que é 30 vezes maior. Então, você vai buscar essa informação antes que ela chegue no Brasil. Então você vai estar realmente com uma vantagem competitiva muito grande em relação às outras pessoas. Então, por exemplo, eu que trabalho com mapas mentais, se eu for procurar no Brasil, tem meia dúzia de 2 ou 3 livros, não é nem meia dúzia de 6, sabe? É meia dúzia de 2 ou 3 livros sobre mapas mentais em português.
Até as pessoas me pedem muito, eu falo, olha, a maioria do que eu leio é em inglês. Se você vai na Amazon americana e coloca lá mapas mentais, você encontra uma quantidade de livros que eu levaria 1 ano para ler sobre mapas mentais. Então você tem acesso a muita informação de qualidade. E eu tenho assim, por exemplo, hoje eu tenho no meu Kindle 4 livros em inglês sobre mapas mentais que são melhores do que qualquer coisa que eu já achei em português, inclusive livros do Busan. Assim, inclusive melhores que os livros do Busan que tem traduzidos no Brasil, tá? Porque o Busan tem uns livros bacanas, mas são livros mais avançados e esses não chegam no Brasil. Porque chegam só os livros básicos, que é onde tem o maior público, né? Para uma pessoa chegar a ser avançada, ela tem que passar pelo básico. Então é meio que um funil. Então os livros mais avançados não chegam. Os livros mais interessantes, assim, que vão mais fundo, não chegam. E eu tenho acesso a essa informação porque eu falo inglês e porque eu sou autodidata. Eu não preciso ir lá na Inglaterra fazer um curso com o Busan. Eu até gostaria muito, até uma coisa que um dia eu pretendo fazer. Mas eu pego os livros dele, pego os vídeos dele, tem DVDs dele, que eu até fiz resenha no YouTube, e eu vou aprendendo e eu vou repassando essa informação. Então, essa é a segunda coisa, a vantagem competitiva. Então, 3 motivos para você se tornar autodidata. O primeiro era o quê? A autonomia. A autonomia aumenta a motivação. O segundo é te dar uma vantagem competitiva, né? Num mundo em que os melhores lugares não existem para todo mundo. Então, se você quer alcançar alguma coisa que a maioria das pessoas não alcança, você tem que buscar formas de ter algo a mais. E uma das formas mais poderosas de ter esse algo a mais é você conseguir adquirir informação com autonomia, não precisar depender de ter um curso na sua cidade para que você consiga aprender aquilo. Você pode comprar um livro do exterior, aprender e ser o primeiro da cidade a saber. Entendeu? Então, ou o primeiro da empresa a saber, aí você ensina aquilo para os outros. Imagina o quanto de vantagem isso não traz para você. Então, esse é o segundo motivo que eu acho bem interessante com relação à autonomia. Bem prático também, né? Bem terra a terra. Tem outras coisas assim que a gente poderia discutir mais filosoficamente em relação ao autodidatismo, mas eu quis trazer essas coisas. E a terceira coisa que eu deixei assim pro final, que eu acho assim super importante, é a vitimização. Evitar a vitimização. Vitimização é aquela pessoa que fica se colocando no papel de vítima, sabe? Eu não consigo passar num concurso porque a base que eu tive na escola é muito ruim. Eu não consigo aprender essa matéria na faculdade porque o professor é horrível, tá? Não faz muito tempo, hoje mesmo eu li alguma coisa nesse sentido. Como é que eu faço para aprender se o professor é horrível? É claro que um bom professor ajuda, né? Aquele professor que realmente sabe como colocar a matéria, que sabe indicar boas coisas, que está disponível para você, ele ajuda. Mas o que você não pode, e quando você tiver acesso a esse professor, ótimo, vai atrás, aproveita essa pessoa. Mas o que você não pode é ficar dependente de ter um bom professor para poder aprender alguma coisa. E por que eu falei vitimização? Porque essa coisa é muito perigosa, porque é altamente sabotadora. Quando você tem o hábito de colocar em outras pessoas ou em fatores externos o porquê de que você não está conseguindo isso ou aquilo, você internamente relaxa. Não é minha culpa, não é minha responsabilidade. Culpa é uma palavra meio pesada, mas assim, isso não é responsabilidade minha. Agora, o professor é ruim, como é que eu vou aprender? Então não tem jeito. Não. Quem quer aprender, quem está interessado em aprender é você. Independente daquele professor ser bom ou ruim. Eu já falei isso muito para alunos meus, porque eu ouvia muito de alunos meus na faculdade, na universidade. Quando eu dava aula na universidade, que vinham falar, poxa, mas o professor tal é muito ruim, não sabe ensinar, não tem didática, não sei o quê. Aí eu falava assim, realmente isso é muito chato, e eu sei que isso é uma realidade, porque eu estudei, fiz a minha universidade, e teve um dia que eu concluí assim, eu fazia 5 matérias por semestre. E eu dizia assim, eu sempre dizia para os meus colegas, olha, geralmente um professor é bom, realmente vale a pena ir para a aula dele, um é mais ou menos e 3 são muito ruins. Isso é meio que a realidade da maioria dos lugares, tá? E eu estava numa federal, estudei na Federal do Rio, fiz a graduação na Federal do Rio. Então você vê que essa é uma realidade. E aí o que eu ia fazer? Eu ia deixar de aprender as outras 3 porque os professores eram ruins? Ia reprovar por causa disso? Não. Aí eu ia estudar por conta própria. Foi ali que eu comecei a realmente ser muito autodidata. Antes eu já tinha algumas experiências com autodidatismo, mas na faculdade isso ficou muito forte.
né? Eu conto essa história naquele livro Histórias de Aprendizagem, que é um livro que eu escrevi há 3 anos atrás e tal. Mas a questão é essa: você tem interesse em aprender aquilo, então você tem que assumir para você a responsabilidade de aprender. Se o teu professor ajuda, ótimo. Se o teu professor não ajuda, ou você não tem acesso a um bom professor, seja porque ele não existe na sua cidade, ou porque você não tem dinheiro para pagar aquele cara e tal, você acaba, você tem que dar um jeito, tem que dar o seu jeito. Você vai ver, ainda mais hoje em dia, né, que tem internet, que tem de vídeo gratuito no YouTube. Por exemplo, as grandes universidades no Brasil tem, claro, no exterior começou antes, né, eu já tinha acesso a essas coisas. As maiores universidades, por exemplo, eu fiz curso no MIT, né, do MIT, não fui no MIT fazer, mas eu fiz cursos de Stanford, das maiores universidades americanas, pelo iTunes U, que é uma parte do iTunes, que é um programa da Apple, que tem só cursos universitários, são materiais que as universidades disponibilizam. Isso começou bem antes das universidades brasileiras finalmente começarem a colocar materiais desse tipo também. Então hoje você encontra, por exemplo, no Veduca, que é um site com materiais de universidades nacionais e estrangeiras, muito material. Então, por exemplo, meu professor de cálculo é muito ruim, eu não consigo entender nada do que ele fala. Pô, vai no Veduca e assiste uma aula de cálculo lá. Porque tem lá, geralmente, quando a universidade mostra um conteúdo para o público externo, ela mostra o melhor que ela tem. Então você vai pegar lá os melhores professores. Então hoje em dia não tem muita desculpa, tem que ter disposição. E aí você tem que se considerar, se tornar um autodidata. Você tem que assumir para você essa responsabilidade. A vitimização é perigosíssima, né? A pessoa se encosta na vitimização, na falta de base. Eu não tive base, e agora como é que eu faço? Agora, meu amigo, você descobre em que ponto você parou e começa a tapar os buracos por você mesmo. Ou você vai deixar que a sua vida não floresça do jeito que ela poderia, porque o passado não foi do jeito perfeito que você imagina. Não pode, né? Você é perfeitamente possível você ir tapando os buracos. Pode demorar um tempo, de repente você não vai alcançar aquela coisa daqui a 6 meses, mas pode alcançar daqui a 2, 3 anos. E aí é melhor do que simplesmente você ficar se vitimizando e dizendo: eu tive uma escola fraca, agora eu não consigo nada na vida. Tá certo? Então, eu acho que essas 3 coisas são muito fortes quando você começa a desenvolver a capacidade de ser autodidata. Então, resumindo, quais são as 3 coisas que você que deveriam te animar, né? Quais os 3 motivos para você pensar em se tornar mais autodidata, mais autônomo para estudar? É a autonomia, que leva à motivação. A próxima coisa é a vantagem competitiva, e a terceira coisa é você sair da vitimização e assumir a responsabilidade por aquilo que você precisa e quer aprender, beleza? Então, agora eu vou contar para vocês o segredo, né? Não é o segredo, eu já falei isso em vários webinários, já falei no Aprendiscope, já falei em vários lugares, mas sempre tem gente nova aparecendo e tal. Mas eu quero só comentar com vocês como é que eu memorizei essas 3 coisas, esses 3 itens, numa fração de segundo, tá? Foi o tempo de eu anotar, aí eu imaginei essas coisas na minha cabeça, fui trocar a camiseta, vim pra cá e liguei o Periscope e comecei a fazer. Então, primeiro eu peguei as primeiras letras, né? Autonomia, vitimização e vantagem competitiva. Então eu falei, AVV, eu falei assim, mas eu vou confundir os 2 Vs. Eu tenho que diferenciar, mas um é VI de vitimização e o outro é VA de vantagem competitiva, certo? E aí eu avivar, aí me lembrou a palavra água viva. Aí pronto, água viva, beleza. Aí eu lembrei de uma vez que eu me queimei com água viva, que aquilo doeu infernalmente e tal, de uma série de coisas que aconteceram nessa época. E aí eu fui com essa palavra água viva na cabeça, botei a camiseta e vim pra cá. Esse foi o tempo pra eu memorizar esse negócio. Aí tinha mais uma sacadinha. Eu queria falar primeiro da vantagem competitiva e depois da vitimização, porque eu achava que a vitimização merecia uma explicação
mais longa, né? E eu achava que ela tinha que ficar por último, sei lá, me deu na cabeça que ela tinha que ficar por último. Mas se eu falar água viva, a vi de vitimização vem antes. Aí o que eu imaginei? Que a água viva estava de cabeça para baixo. Eu levei aqui 1 minuto para explicar. 1 minuto já seria muito bom para eu memorizar 3 itens aleatórios, né? Mas eu levei segundos para fazer isso na minha cabeça. Tá? E é isso que eu quero deixar claro para vocês. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas vai dar muito trabalho fazer essas associações malucas que você faz. Não dá. Não dá, porque se torna natural. Depois de algumas semanas de treino, eu tô falando de algumas semanas mesmo, você não precisa ficar anos treinando. Inclusive, a semana passada eu falei do livro do Joshua Foer, em que ele, em menos de um ano, ele conseguiu se tornar campeão de memorização aplicando técnicas específicas. Então você vê que não precisa de anos. O cara foi campeão, você não precisa ser campeão, você só precisa passar nas provas, passar naquele concurso, passar no vestibular. É muito menos do que fazer aquelas maluquices que os campeões de memória fazem. Então, você treinando algumas semanas, passando por esse esforço inicial, você acaba aqui fazendo isso naturalmente. Eu fiz esse negócio da água viva assim, brincando, entendeu? É uma coisa natural para mim. Então, eu queria falar como é que foi esse processo, que foi muito rápido e que ajuda você pode tentar aplicar em outras coisas que você precisa memorizar. Pega aí 3, 4 itens, vê quais são as letras iniciais, vê como é que você pode arranjar isso. Lembra da história da data? Teve um Apprendiscope que era assim: você tem data para sua memória funcionar, e data era um acrônimo também, né? Das coisas que você tinha que ter. Vamos ver se eu consigo lembrar. Era decisão, atenção, técnica e associação. Tá vendo? Lembrei aqui. Eu comecei a falar da data aqui e lembrei. Então, é um acrônimo que me ajudava. E data é uma coisa que chamou a atenção. Eu dei sorte do acrônimo. Acrônimos não são exatamente as formas mais interessantes de você criar associações, não. Tem formas mais rápidas, mais ágeis. Mas, às vezes, calha de formar um acrônimo, como no caso da água viva. A avivar a água viva me veio instantaneamente. Eu nem estava pensando em arrumar uma imagem, ela me veio assim instintivamente. Então você acaba criando um instinto para essas coisas. Isso que é legal. Você cria essa intuição a partir de um treino que nem precisa ser de meses e meses ou anos e anos, como algumas pessoas imaginam, ou que tem que ter um dom especial. Não tem que ter dom especial nenhum, tá? Deixa eu só beber uma água aqui. Então, só retomando para as pessoas que chegaram agora, tem muita gente que chegou agora, eu vi que aumentou aqui o número. Eu vi hoje 3 motivos pelos quais você deveria se tornar mais autodidata. Um é autonomia, que melhora a motivação. O outro é vantagem competitiva, e porque você aprende as coisas antes dos outros, não precisa esperar que alguém venha te ensinar. E a outra é você sair da vitimização, você não ficar à mercê de fatores externos ou de outras pessoas, por exemplo, de um bom professor, para você poder aprender alguma coisa. E a vitimização é um negócio muito sério, muito grave, muito sabotador, e que pode travar a sua vida, assim, muda a vida da pessoa, assim, tipo, ela não consegue as coisas, porque ela fica o tempo todo colocando a culpa: porque eu não tenho base, porque eu não tenho acesso a um bom curso, porque eu não tenho um professor. E aí? Você tem que fazer alguma coisa, e a coisa mais interessante a fazer, já que nós vivemos um mundo de conhecimento, a maioria dos caminhos para você caminhar bem, ir bem, né, se dar bem nessa vida aqui, nesse mundo, é você aprender sempre coisas novas, é você adquirir novas habilidades e tal. Então, o autodidatismo te ajudaria muito nisso. E no finalzinho eu falei como que eu memorizei isso em alguns segundos, rapidamente, enquanto trocava a camisa para vir aqui fazer o Apprendiscope, que foi montando um acrônimo que acabou virando Água Viva, né? Então, eu lembrei da palavra água viva, A de autonomia, V de vitimização, vá de vantagem competitiva, e eu botei água viva de cabeça para baixo porque eu queria falar primeiro da vantagem competitiva e depois da vitimização. Então você vê que é rápido, tá? E quanto mais eu falo, mais eu memorizo. Não demora para criar, não demora. Isso é uma impressão de quem não tem o hábito de fazer. O que eu falei, eu fiz isso muito rápido. O que você treina algumas semanas e depois isso começa a virar automático na sua cabeça. E é bem assim, tá?
há não muito tempo atrás eu não usava sistematicamente essas coisas. Eu conhecia bem as técnicas de memorização, usava alguns princípios em mapas mentais. O mapa mental você realmente usa há muito tempo, mas aí eu falei assim, não, eu vou passar a usar, eu conheço as técnicas, mas eu não estou aplicando, então eu vou começar a aplicar. E é impressionante como em poucas semanas você começa a fazer isso muito rápido mesmo, é instintivo. Como eu estava falando aqui, a imagem da água viva veio naturalmente. Eu estava tentando criar um acrônimo, aí veio avivar. E automaticamente pulou na minha cabeça a imagem de uma água viva. Tá? E aí uma série de associações, assim, a raiva e a dor que eu senti quando me queimei com água viva, o lugar que eu estava, que é um lugar que eu não voltei mais, um lugar maravilhoso, que eu não voltei mais, uma série de circunstâncias e tal. Eu fui, eu ainda nem tinha filho e tal. Então, assim, tinha uma série de associações, de emoções, de dor. Então, você vê que eu misturei sentidos, né? A dor, a recordação de uma outra época, a recordação de um lugar bonito, a imagem daquele negócio, né? Que eu nunca tinha visto, que era água viva. Então, e a água viva, quando você vê, é um negócio bem impressionante, ela é bonita, né? Então, mas queima pra caramba, viu? Não chegue perto não, porque a dor é infernal e dura muito tempo. Então, eu não aconselho pra ninguém chegar perto de uma água viva de curiosidade, tá bom? Mas então, esse periscópio então foi para explicar essas coisas. Eu aproveitei a deixa para explicar como que eu memorizo quando eu quero falar alguma coisa e não quero ficar consultando material nenhum. Tá certo? É desse jeito. Eu arrumo as coisas, faço algumas associações meio doidas, assim, ou que tem alguma emoção e tal, e começo a falar. Tá? E qualquer pessoa pode replicar isso e não é tão difícil quanto parece, tá? É uma questão de treino mesmo. É igual o mapa mental. As pessoas, no início, mas mapa mental demora, mapa mental é difícil, não sei o quê. Depois se torna natural. É igual você dirigir um carro. Eu estava falando isso com uma aluna minha do AM3 ontem. A pessoa faz o primeiro mapa e ela acha que, nossa, mas vai levar 2 horas, eu não vou ter tempo e não sei o que. Eu falei assim, tá, tudo bem. Mas da primeira vez que você sentou no carro da autoescola, no carro do seu pai para aprender a dirigir, por acaso você se sentiu confiante para viajar do Rio até São Paulo? Não sentiu, né? Você não sabia nem para onde olhar direito, porque é tanto espelho e tanta coisa, né? A marcha, 3 pedais e não sei o que, e você tem que olhar a estrada e tem que ligar, pisca para lá, pisca para cá e não sei o que, e se tiver chovendo tem que botar aquele negócio. Nossa senhora, é muita coisa para pensar. E depois de algum tempo, é muito pouco tempo, você dirige de uma forma natural, aquilo se torna uma segunda natureza. Aí você começa a dirigir pensando em outras coisas. Quando você chega, eu acho que, não sei se você já passaram por essa experiência, mas é uma experiência que eu acho que é bem comum. Você chegar num lugar e falar assim, nossa, eu nem lembro do caminho. Eu estava tão distraído com alguma coisa que eu estava fazendo e nem lembro do caminho. E nem por isso você atropelou alguém ou passou um sinal vermelho, nada. Simplesmente você entrou num automático tão automático que você não faz mais esforço nenhum para aquela coisa. E isso acontece com essas associações, que as pessoas se assustam. Puxa, isso é difícil, não sei o quê. Não, não é. Você simplesmente vai se tornar automático para você. Se você treinar por muito pouco tempo, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu já falei pra caramba, só pra variar, né? Tá até meio tarde, porque eu comecei tarde, mas acho que tá mais ou menos em torno de meia hora. Eu acho que é o meu tempo natural de Aprendiscope, é meia hora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, que tenha estimulado vocês a se tornarem mais autodidatas, a procurarem conhecer mais métodos de estudo, a tomar mais à frente dos estudos de vocês, porque, como eu estava dizendo, essa coisa da autonomia, ela mexe muito com a motivação. E a motivação, eu sei que é um calcanhar de Aquiles para muita gente que está tentando alcançar alguma coisa através dos estudos, tá certo? Eu não estou vendo muita reação aqui. Eu não sei se é porque deu aquele probleminha que de vez em quando dá no Periscope, ou se vocês ficaram quietinhos assim me ouvindo, tá certo? Então, pode ser que tenha dado aquele probleminha que às vezes eu não consigo ver as mensagens, tá? Então, eu vou até tentar aqui ver se é isso mesmo, porque tá realmente muito quieto.
Não estou vendo coração e não estou vendo comentário. Então é bastante provável que tenha dado aquela zicazinha, aquela coisa que de vez em quando dá. Eu tô ligando aqui o computador, tá? Entrando na página para ver se eu consigo ver alguma... lá eu tô vendo corações, tá vendo? Legal. Vamos ver se eu consigo ver o que vocês escrevem. Até agora não apareceu nada. Vocês devem ter desistido de falar comigo, né? Porque eu não tava vendo nada aqui. Aí fui falando, aí danou-se, né? Se ninguém me interrompe, é aí que eu falo mesmo. Eu tô vendo por enquanto lá no computador só os corações. Não tô vendo comentários. Opa! Sigo aí, oi! Joelson tá dizendo obrigada a você, Joelson, sempre presente. Vá significa vantagem competitiva. É o meu gancho para vantagem competitiva. Beijos, Sil. A Geisa também tá aqui. Água viva. Água viva é a palavra que me veio na cabeça quando eu vi que os três itens era AVV. Aí eu falei, não, VV eu vou confundir, então tem que diferenciar. Aviva. Aí quando eu falei aviva, me veio água viva na cabeça. Não, eu não vi pergunta nenhuma, não tô vendo nada aqui no tablet. Eu tô vendo só agora que eu liguei o computador aqui. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tem que ser rapidinho, porque eu tenho compromisso hoje às 7 horas. E antes disso, eu preciso jantar, porque eu não sei quanto tempo esse compromisso vai durar. Então, me digam aí quais são as perguntas. Não, vantagem competitiva. Pablo está falando ação competitiva, não, vantagem competitiva. Ou seja, você consegue chegar a informações, não vitimização, isso aí. É você evitar a vitimização, você cair numa coisa de que eu não tenho como sair dessa situação porque alguém ou algo está me impedindo. Quando você é autodidata, você resolve, você assume a responsabilidade por aquilo que você quer ou precisa aprender, tá? E não é ação competitiva, é vantagem competitiva. O A é de autonomia. Gente, tinha alguém querendo perguntar. Não, só tem um vá. Água para lembrar do A. Vi para lembrar da vitimização. E vá para lembrar da vantagem competitiva. Quanto tempo precisamos rever as matérias? Depende da forma como você faz a revisão, tá? Tem um estudo que já tem mais ou menos uns 100 anos e a gente não consegue entender por que as escolas não usam isso mais a sério, né? Que é o cara queria descobrir qual o menor número de repetições e como você deveria espaçar essas repetições no tempo para você fazer o menor número de repetições com a maior retenção possível. E aí ele descobriu, isso é uma coisa que até hoje os cientistas concordam que é assim que funciona, a curva do esquecimento tem parte nisso. Mas o que eu vou falar aqui é da repetição espaçada. Então, no primeiro momento que você tem acesso à informação, ela está muito fresca e muito frouxa na memória. Então, você precisa revisar, de preferência, dentro das 24 horas seguintes. E funciona muito bem com línguas. Repetição espaçada funciona muito bem com línguas. É muito usado em softwares de línguas, como o Anki, por exemplo, que é um que eu uso muito e é bem bacana. Então você vai fazer a primeira repetição, de preferência nas primeiras 24 horas, e melhor ainda antes de dormir. Então, se você teve uma aula de manhã, é melhor você estudar o material dessa aula, revisar o material dessa aula antes de dormir. Não entendi a história de mapa mental para decisão. Eu vi assim, eu só vi para revisão. O mapa mental, você vai usar ele para revisão, tá? Eu já estava falando de alguma coisa que eu cortei no meio, né? Aí eu fui ver a pergunta. Você vai usar ele para revisão. Então, o mapa mental, o principal papel dele é organizar a informação de uma maneira concisa. Por quê? Porque senão você vai ter que ficar relendo aqueles
daquelas 200 páginas de texto toda vez que você precisar fazer uma revisão. Ou então ler o que está sublinhado e aquilo fica desconexo. No mapa mental a coisa fica toda conectada, toda bonitinha, e aí você vai criando associações ali para facilitar a memorização. E é o mapa mental que você vai usar nessas revisões espaçadas, que era isso que eu estava falando. Isso, eu falava da repetição espaçada. Então, você, na aula, por exemplo, você vai fazer o mapa mental. Isso, assim, depois que você tem prática, é igual a história da memória. Depois que você tem prática, você vai lá e faz o mapa mental. Nas primeiras 24 horas, você revisa esse mapa todo. Depois você vai espaçando. Eu vou revisar daqui a 3 dias ou uma semana. Depois eu vou revisar dali a 15 dias. Depois eu vou revisar dali a 1 mês. Isso depende. Esses espaços dependem um pouco do grau de complexidade e do grau de fidelidade que você precisa de memorizar aquilo. Às vezes você precisa memorizar só uma ideia geral. Às vezes você precisa memorizar detalhes específicos. Então, o espaçamento vai ser menor. Mas ele vai sempre aumentando. Então, você revisa, por exemplo, logo depois da aula, depois dentro de 24 horas, depois dali a 3 dias, depois dali uma semana. Então você vai sempre aumentando, porque você já pode confiar mais nessa memória, ela já está mais segmentada. Inclusive amanhã vai sair no blog um material sobre isso, mas eu vou falar dele amanhã, tá bom? E eu vou parar por aqui, porque já faz um tempão que eu tô falando e eu tô, assim, em cima da hora. Eu preciso jantar. Às 7 horas eu tenho que estar na frente do computador de novo. Tem uma reunião virtual, tá bom? Então, amanhã eu respondo mais perguntas, se for o caso, tá? E... Beijo pra vocês. Amanhã a gente vê qual vai ser o tema. Hoje eu inventei em cima da hora, assim, e na verdade eu não invento, né? Eu tenho um arquivo onde eu vou anotando questões que as pessoas me mandam no blog, me mandam por e-mail e tal, e eu tô usando esse arquivo como fonte de inspiração, tá bom? Então, beijão, fica aí a dica pra vocês. Se você quiser ter alguma pergunta respondida mais a fundo no Aprendiscope, coloca lá alguma coisa no blog, manda alguma coisa assim que eu vou arquivando essas coisas e à medida que dá eu vou gerando conteúdos, tanto no Aprendiscope quanto no YouTube e tal. Então é assim que eu me inspiro para fazer os conteúdos, é a forma que eu encontro de ser mais útil possível, é atender aquilo que as pessoas estão demandando, tá certo? Então, boa noite e até amanhã, tchau!